Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Toda primeira quarta-feira nós falamos sobre um livro em uma hora. No primeiro mês nós falamos sobre 1 João. E logo após termos falado sobre 1 João, aquela carta de João, que tem como base teológica no capítulo 1, versículo 5, Deus é luz, e nos capítulos 3 e 4, Deus é amor. 5 capítulos no total, nós vimos ali um resumo de todo o cristianismo. Ao novo convertido, é interessante que ele leia essa carta como sendo a sua primeira leitura da Bíblia. Logo em seguida, nós sugerimos, de acordo com o plano de leitura, e se você quiser ter acesso ao plano de leitura, basta você entrar em contato com 3222-6422 e pedir a nossa irmã Agnise, que ela pode lhe repassar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, está no arquivozinho lá, PDF, tem um plano de leitura para 3 anos e meio, mais ou menos, que é um plano que prioriza a leitura da palavra de Deus, levando em consideração a cognição, a aprendizagem, e faz a reorganização de alguns textos, do posicionamento de alguns livros. Depois de lido o Evangelho, 1 João, a carta, o Evangelho de João, nós começamos a ver a questão dos Evangelhos, atendendo a leitura dos Evangelhos como um bloco. E nesse sentido, nós começamos a ler aqueles Evangelhos que são chamados Evangelhos sinóticos. A grande maioria dos estudiosos da Bíblia entende que o livro de Marcos influenciou o livro de Mateus, influenciou o livro de Lucas. E neste sentido, nós também entendemos que ao ler o bloco dos evangelhos, quando chegar nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, seria interessante que a pessoa desse, em primeiro lugar, uma olhadinha logo no evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos, além dele ser menor, ao que tudo indica, ele influenciou a dinâmica dos demais, por ser o mais antigo, e ele tem um sentido um pouco mais geográfico. Já o Evangelho de Mateus, que foi no mês passado o Evangelho que a gente falou dele, ele é um Evangelho que ele tem como fundamento a questão do ensino. E praticamente é um Evangelho que é organizado por tópicos. E em sendo ele organizado por tópicos, por causa dos ensinos, ele tem ali pelo menos 5 grandes sermões de Jesus, muito importantes, estão alinhados em 5 blocos dentro do livro de Mateus, e toda a trama corre em cima, toda a organização do texto, em cima desses tópicos gerados por esses 5 sermões. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. A ideia do Evangelho de Lucas é ter um sentido um pouco mais, digamos assim, cronológico. Ele é um evangelho que não é pequeno, apesar dele ter o número de capítulos menor que o de Mateus. Mateus tem 28, ele tem 24. Os capítulos do livro de Lucas, eles são mais robustos, eles são maiores. Então nós precisamos ter um certo cuidado quando formos ler o Evangelho de Lucas. Irmãos, por quê? Qual é a perspectiva que nós temos em falar um livro uma hora? Irmãos, vocês já viram aquelas obras de arte que você, quando vê de longe, você vê uma figura, e quando você vai se aproximando, você vai vendo que existem outras figuras belas, e quanto mais você se aproxima, mais você vai contemplando outros níveis de beleza. Irmãos, os textos da palavra de Deus, eles são assim. Na quarta-feira, uma parte significativa das quartas-feiras, nós praticamente debulhamos o texto bíblico, versículo por versículo. Só que chega um certo momento que, se você se distanciar um pouquinho do texto e analisar ele no seu, digamos assim, um pouco mais longe, mas no seu total, ele também traz grandes mensagens e possibilita a que a pessoa que for ler a Bíblia, ela possa ler com mais base, com mais fundamento, com mais orientação, porque aqui a gente pode adiantar
para os irmãos algumas questões que facilitam na compreensão dos livros que são lidos. Essa é a proposta das primeiras quartas-feiras de todo o mês. E o evangelho de hoje vai ser o evangelho de Lucas. Quando vocês forem ler Lucas, não leia só o evangelho de Lucas. Leia Lucas e Atos, porque o autor é o mesmo. O final do evangelho de Lucas, ele se encaixa com o início do livro de Atos. O autor é o mesmo, e a ideia é a seguinte: atos do Espírito Santo de Deus através de Jesus, que seria o evangelho, atos do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos e da igreja, que seria Atos. Então, os dois formam como uma espécie de um compêndio com dois versículos, com dois tomos, né? Uma enciclopédia com 2 fascículos. O primeiro fascículo seria Lucas e o segundo Atos. O autor é o mesmo, o objetivo é o mesmo, a construção é a mesma, a língua é a mesma, a forma, o estilo literário, eles são encaixados. Eu vou mostrar esse encaixe para os irmãos hoje. A gente não consegue perceber muito esse encaixe porque, infelizmente, irmãos, eu digo infelizmente, mas não com tristeza, mas no que tange ao nosso objetivo de compreensão, os evangelhos na Bíblia, eles estão colocados assim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois vem Atos. Você não percebe que Lucas e Atos é o mesmo autor e que o final de Lucas se encaixa com o começo de Atos? Você não percebe isso porque o evangelho de João está entre um e outro. Então, nesse sentido, você perde o conceito do todo. Você perde a ideia do todo. Você não sente a continuidade que há entre um e outro. Então, quando você for ler o evangelho de Lucas, leia também Atos em seguida, porque eles fazem parte de um complexo só. Eles fazem parte de um complexo só. Por que ler o evangelho de Lucas? Vamos a algumas informações básicas. Em primeiro lugar, quem foi Lucas? Lucas foi um médico, um grego, cristão gentil. É o único autor gentil de que se sabe no Novo Testamento. Lucas, ele era um amigo próximo e companheiro de Paulo. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma formação muito sólida. Era alguém que tinha uma formação muito forte. É alguém que tem um nível de formação no mesmo nível de Paulo. Alguém que escreve bem. E como gentil, tem um excelente conhecimento da língua grega. Isso faz uma diferença muito grande para quem estuda esses escritos nas línguas originais. Ele também escreveu Atos, e os 2 livros praticamente são como uma espécie de um compêndio só, dividido em 2 fascículos. Qual é o destinatário? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, o texto diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Olhe para mim só um momento. Os 2 evangelhos que têm prólogo, ou seja, os 2 evangelhos que têm introdução, são o evangelho de João e o evangelho de Lucas. Nesse evangelho aqui, em Lucas, Lucas está dizendo o seu destinatário, a quem ele está escrevendo esse evangelho. E ele escreve para uma pessoa chamada Teófilo. Em tese, irmãos, quem é Teófilo? Nós temos algumas boas teorias. A primeira teoria, e a mais interessante, é que Teófilo é a junção de 2 palavras gregas. Theos, Deus, divindade, e Philéu, é um verbo terminado em epsilon ômega, que significa amor, a ideia de amor, de irmandade. Então, seria, em tese, aquele que ama a Deus. E esse Teófilo seria um codinome para todos aqueles que querem conhecer o Senhor.
Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a hipótese de que Teófilo é um mecenas. O que é um mecenas? Um mecenas é alguém que é contratado para fazer uma obra de arte, ou então contratado para fazer um levantamento biográfico ou histórico. E é possível entender que Teófilo seja um mecenas, porque no próprio texto, Lucas, quando se refere a ele, se refere de forma personalíssima, chamando ele de excelentíssimo. E ele só vai utilizar essa expressão 2 vezes, aqui e no livro de Atos, a pessoas que realmente existem e que exercem algum tipo de autoridade. Então, é possível sim que Teófilo seja alguém amigo do Evangelho, rico, que tem condições, e que financiou a que Lucas fizesse esse levantamento ordenado, histórico, verificando pessoas, fazendo entrevista, levantando informações, organizando tudo bem direitinho, para explicar a ele quem de fato foi o Senhor Jesus, a igreja primitiva e que obra tiveram. Essas são as 2 principais, digamos assim, teorias sobre esse Teófilo. Mas, em tese, irmãos, nós precisamos entender que esse livro, num segundo momento, ele atende à demanda de qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque é Evangelho do Senhor. É palavra de Deus para a nossa vida e é um evangelho de uma universalidade fantástica. O texto diz aí, o destinatário é esse Teófilo. Seja você um Teófilo do Senhor. Ame ao Senhor. Esse evangelho foi escrito para você também. Amém? Qual é a data? Entre 59 a 70. Eu peguei a menor data dos estudiosos da data mais antiga e a maior data dos estudiosos da data mais próxima, digamos assim, de nós. Eu não optei por nenhuma linha. Entre 59 a 70, com certeza, antes da destruição do templo em 70. Qual é o panorama? Lucas está escrevendo de Roma, ou possivelmente de Cesareia. Lucas, companheiro de Paulo, de viagens missionárias, ele escreve esses 2 livros com o objetivo muito claro, muito definido. Por que ler Lucas? Irmãos, ler Lucas é entender que existe um amplo alcance no registro dos eventos da vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão. Vou trazer alguns dados estatísticos de Lucas e Atos para você. Quase 50% do conteúdo do Evangelho de Lucas só tem em Lucas mesmo. Se você pegar do capítulo 9, no versículo 51, até o capítulo 19, no versículo 27, são poucas as seções que tem em outros evangelhos, mas a grande maioria aí é exclusiva de Lucas. E se você, digamos assim, é um crente já antigo, assim, e quer rememorar, digamos assim, o Evangelho do Senhor, e quer fazer ele numa perspectiva devocional, numa perspectiva mais emocional, numa perspectiva mais de adoração, a minha sugestão é que você leia o livro de Lucas. É o livro do Espírito Santo, é o livro da oração. Dos evangelhos é o que tem essa temática mais ressaltada. Outra coisa, a qualidade excepcional do estilo literário. É um evangelho muito bem escrito, é rico na língua original. Irmãos, Lucas escreveu Lucas e Atos, esses 2 livros juntos, é 20% de todo o Novo Testamento. Se você lê Lucas e Atos, você leu 20% do Novo Testamento. É muito material. E aqui, irmãos, eu quero indicar uma coisa para você. Nós estamos aqui repassando informações práticas da leitura da Bíblia. Quando você lê um livro, por exemplo, você lê o 1 João, 5 versículos. Em nome de Jesus, celebre ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Consegui ler 1 João. Depois lê o Evangelho de João, 21 capítulos. Louvado seja o nome do Senhor. Consegui ler o Evangelho de João. Depois lê Marcos, 16 capítulos. Consegui ler, louvado seja o nome do Senhor. Vai para Mateus, 28 capítulos. Consegui ler, louvado seja o nome do Senhor. E assim você vai ler os 1189 capítulos que a Bíblia tem, meu irmão.
A gente só pode ir ou andar a partir do momento que a gente dá um passo. Tem muita gente que vê a Bíblia muito grossa e pensa que a Bíblia é um livro. Na realidade, a Bíblia ela é uma enciclopédia com vários livros. A partir do momento que você vai vencendo esses livros, são como escaladas que você vai andando. Só que nesse modelo aqui, de leitura, a gente precisa entender os livros por blocos. E o primeiro bloco que você precisa conhecer é o bloco dos evangelhos, para que você saiba o Cristo que te salvou. Para que você saiba quem é esse Cristo. Irmãos, o evangelho de Lucas é aquele que tem o evangelho, é aquele que tem o alcance mais universal. Jesus veio para salvar todos, judeus e gentios, igualmente. E é o único evangelho que, de uma forma maravilhosa, vai mostrar, por exemplo, na escolha dos 12 discípulos, que quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, ele passou a noite inteira anterior orando. É o único evangelho que relata essa informação. E aqui uma coisa interessante, os evangelhos, eles são complementares, eles não são autoexcludentes. Um evangelho traz informação que muitas vezes ajuda o outro, iluminando um evento. São mais de 250 eventos que são citados sobre a vida de Jesus, quando a gente junta todos os evangelhos. E existem certas coisas que os 4 evangelhos falam ao mesmo tempo, como, por exemplo, a multiplicação dos pães. Os 4 evangelhos falam sobre a multiplicação dos pães, de acordo com a abordagem de cada um. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, a gente segue aí, irmãos, salientando o seguinte: é importante ler o evangelho de Lucas, porque é o evangelho dos necessitados, das mulheres, das crianças, dos pobres, dos desprezados. É o evangelho dos desvalidos. É o evangelho que a ênfase dele é na vida de oração. A ênfase dele é o ensino através das parábolas. E aqui Jesus, ele é notificado no evangelho com um título messiânico que lhe é muito pertinente. Ele é o Filho do Homem. Não seria nenhuma heresia dizer que dos evangelhos é um evangelho que mostra a humanidade de Jesus de uma forma muito bonita, de uma forma emocionante até. Qual é o tema? O tema, apresentar um registro exato da vida de Cristo, apresentar Jesus como homem perfeito e como Salvador. Jesus é o Deus homem que veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para os perdidos. Qual é o versículo principal do Evangelho de Lucas? Se você tiver com sua Bíblia, marque. Essa é uma chave hermenêutica desse Evangelho. No Lucas, no capítulo 19, nos versículos 9 a 10, esses 2 versículos inspiram toda a teologia do livro de Lucas. O texto diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos todos juntos dizer esse versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos dizer mais uma vez? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isaías vai dizer no capítulo 53 que nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos, cada um andando pelo seu próprio caminho, mas louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos achou, Jesus nos buscou, e esse evangelho tem essa pegada, tem essa perspectiva de nos mostrar que ele veio para ser a orientação, a base, a luz daquele que está perdido. Meu irmão, meu amigo, você que vê esse culto nessa noite, se você tem se perdido em seus próprios pensamentos, se perdido entre muitas opções, vá para Jesus. Ele sim é quem veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. As grandes mensagens que nós temos aí,
a principal mensagem, que é a mensagem do livro todo, é a seguinte: como seguidores de Jesus, deveríamos continuar a buscar e salvar o perdido, proclamando o Evangelho no poder do Espírito e fazermos discípulos, ensinando a verdade da palavra de Deus. Os grandes temas desse Evangelho: a universalidade. O que é isso, meu irmão? Jesus enfatiza que as boas novas do Evangelho, neste Evangelho, no caso, isso é enfatizado de forma mais forte, é destinada a toda a humanidade. Aí aqui eu quero fazer uma comparação com o Evangelho de Mateus. Se você percebeu o Evangelho de Mateus, e a gente falou na quarta-feira próxima passada, ele foi escrito para o cristão judeu. E a perspectiva do Evangelho de Mateus era mostrar que Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Você lembra disso? Eu não falei isso? Aí, no Evangelho de Mateus, a ênfase no plano de ação de Jesus é mais específico. O próprio Jesus, lá em Mateus, vai delinear o seu plano dizendo: eu primeiro vim aos perdidos da casa de Israel. Mas o Evangelho não é para judeu? No caso de Lucas, não. O Evangelho, ele se mostra de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta. É o Evangelho que é para todo mundo. Você está com o livro de Lucas aberto? Veja aí Lucas, no capítulo 4, o versículo 16 até 21. O primeiro sermão de Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas. Lucas 4, a partir do versículo 16, o texto diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. As boas novas do Evangelho são destinadas a toda a humanidade. Ele veio para proclamar a libertação, a liberdade, a cura. Ele está citando aqui Isaías 61, versículos 1 e 2, e aplicando de uma forma geral. Irmãos, é o Evangelho do arrependimento. Você vai ver nesse Evangelho o filho pródigo arrependido. Você vai ver um fariseu e o publicano orando. Quem está arrependido é o publicano. Você vai ver Zaqueu, um camarada baixinho que se arrepende. Você vai ver muitos textos que falam sobre arrependimento. Arrependimento é algo fantástico nesse Evangelho e tem o sentido de uma reorientação radical para Deus. O que é interessante nesse Evangelho é que quando nós buscamos essa reorientação radical com o Senhor, nós também nos aproximamos do próximo. É aquele Zaqueu que, quando se encontra com o Senhor, ele diz: se eu defraudei alguém, eu dou em 4 vezes mais. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais próximos estamos um do outro. Amém? Desconfie de qualquer expressão de religiosidade que lhe aproxime de certa divindade, mas que lhe afasta das pessoas. Desconfie. Essa expressão de religiosidade, ela é doentia. É o Evangelho da oração. Irmãos, é fantástico. Quantas vezes a gente vê Jesus orando, buscando a orientação e a presença do Senhor. É o Evangelho do interesse pelos desvalidos, as mulheres, os pobres. Tanto é que quando Jesus nasce, uma classe foi avisada em primeiro lugar: os pastores que estavam no campo. É o único evangelho que vai fazer esse relato. Sabe por quê, irmãos? Porque os pastores, eles eram figuras sociais, não, digamos assim, eles não eram juízes, eles não eram sacerdotes, pessoas que as pessoas assim almejavam, pessoas de importância, não. Os pastores eram pessoas discriminadas pela sociedade. E a discriminação aos pastores era tão forte que os redis
públicos de rebanhos não ficava dentro das cidades, ficava fora das cidades, ficava fora dos muros. Ninguém queria estar de lado de um pastor de ovelha. Pastor fedia, tinha cheiro de ovelha. Então, quando o Senhor nasce, o primeiro grupo que recebe a magnífica proclamação desse nascimento, coral maravilhoso de anjos, são os desvalidos, os pobres, os desprezados pastores que estão no campo. Essa é a temática de Lucas. Essa é a forma. É um evangelho que tem 24 capítulos e ele tem 4 divisões principais. Vamos lá? Volte aí, evangelho de Lucas no capítulo 1. A gente vai capítulo por capítulo, não se preocupe não. Eu garanto a você que é 1 hora só, não passa disso. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, é um capítulo aqui onde você vai ter um momento muito interessante. Dentro do bloco, é um capítulo introdutório, você vai ver a introdução, o porquê Lucas escreveu esse evangelho, e você vai ver 2 proclamações. É o único evangelho que vai estar falando sobre João Batista de uma forma mais profunda. E vai falar sobre o nascimento de Jesus com mais detalhes. E vai falar sobre a infância de Jesus com mais detalhes. Irmãos, Lucas é médico. E é muito raro você não ver um médico que não gosta de criança. Então, essa questão do nascimento virginal, tudo aquilo, os anjos que avisam, as proclamações, a Zacarias, que é o pai de João Batista, a Maria, que é a mãe de Jesus, tudo isso é melhor relatado nesse evangelho. E é o evangelho dos cânticos, porque já no 1º capítulo, a gente vê o cântico de louvor de Isabel, a gente vê o cântico de louvor de Maria, e a gente vê o cântico de louvor de Zacarias. Vá para o capítulo 2. No capítulo 2 aí, o nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus, afirmando toda a estrutura e os primeiros anos de Jesus Cristo, com riqueza de detalhes. E como eu falei para você, é o Cristo que se mostra àqueles que são desprezados. Abra sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aqui uma observação, irmãos. Esse texto é um dos textos mais deturpados da Bíblia. Porque muitos apresentam assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A boa vontade não é dos homens. A boa vontade é de Deus para com os homens. Boa vontade de homem. O homem foi deturpado pelo pecado, a sua imagem foi quebrada. A boa vontade e a graça é de Deus. E Jesus é Logos de Deus, é Verbo encarnado, que vem como revelação máxima de Deus à humanidade. Este sim é quem tem boa vontade. Amém? Irmãos, é o evangelho que vai relatar a primeira Páscoa de Jesus. Veja aí no capítulo 2, dos versículos 41 até 50. Esse relato só tem em Lucas, viu? Se você tiver com a possibilidade de fazer uma observação, só tem em Lucas. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade. Eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa,
o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Esse é o primeiro momento, irmãos. Esse é o primeiro momento, a primeira Páscoa de Jesus, aos 12 anos de idade, quando Jesus atinge a sua maioridade para poder ir ao templo. Ele vai, discute, e ele aqui já tem a sensibilidade de que veio para cumprir o propósito e os demandos do Pai. E aqui, irmãos, uma observação tremenda. Temos poucos relatos acerca da vida de Jesus quando adolescente e jovem. O único relato que nós temos é o relato que fez dele um homem perfeito. E está em 2 versículos. No capítulo 2, os versículos 51 e 52. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Aí aqui para você que é pai, quer saber quais são as áreas mais importantes na criação de uma criança, está aqui no versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Crescendo em sabedoria. Irmão, sabedoria está ligada à vida prática. Jesus crescia sabendo resolver problema, era desenrolado. A sabedoria dele é para resolver as questões da vida. Estamos falando em sabedoria, não estamos falando em conhecimento. Estamos falando em uso do conhecimento para a vida prática. Isso é sabedoria. Conhecimento, inteligência é outra coisa totalmente diferente. Muitas pessoas têm inteligência, conseguem até terminar o 2º grau, mas são poucas aquelas que terminam o 2º grau e têm condições de ser um caixa de supermercado. São poucas. Acumular informação não quer dizer que a pessoa saiba utilizar a informação que acumulou. Jesus não, Jesus ele pegava a informação e trabalhava aquilo na vida prática. Como todo bom judeu, ele sabia resolver os problemas do dia a dia da vida. Ensine o seu filho a enfrentar a vida. Segunda grande lição, ele crescia em estatura. Irmãos, isso é a coisa mais natural a observar de uma criança. Se uma criança ela estiver crescendo mais do que o esperado, se uma criança estiver crescendo menos do que o esperado, tem que levar no médico, não tem o que fazer. É responsabilidade. Nós temos que prestar atenção ao desenvolvimento da estatura, à saúde da criança. Mas ela crescia em graça. Graça para com Deus. E o texto coloca Deus em primeiro ponto. Ó. Porque nós temos graça diante dos homens, quando nós temos graça diante do Senhor. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, me dá paz para que eu possa me relacionar com as pessoas. Então ele crescia em intimidade com Deus. E ele crescia no relacionamento com o ser humano, com as outras pessoas. Era uma pessoa sociável. Então, irmãos, essas áreas da vida são áreas que nós precisamos prestar atenção quando nós estamos criando filhos. E deu certo com Jesus. Sabe por quê? Porque esse é o último momento que a gente vai ver ele e o relato apontando para 12 anos de idade. Logo depois aparecer ele com 30 anos de idade executando o seu ministério. Varão perfeito. Varão perfeito. Você está com a Bíblia aberta? Diga amém. Vamos seguindo. Aqui, irmãos, no capítulo 3, genealogia. Aí você olha para mim e diz: pastor, eu vi uma dessa lá no livro de Mateus. E eu vi que os nomes são diferentes. De fato, o nome é diferente. E aqui tem algumas pequenas diferenças que vale a pena ressaltar. Lá em Mateus, a ideia é mostrar
a questão jurídica através do Pai, refletindo sobretudo que Jesus é rei, no caso, filho de Davi, filho de Abraão, reforçando o aspecto étnico. Aqui a questão é reforçar o lado natural, o lado humano de Jesus. Lá está em uma forma que me parece ser descendente, vem do mais antigo para o mais recente. Aqui em Lucas é ao contrário, sai do mais recente para o mais antigo. Lá em Mateus, a base da genealogia é José, é o ponto de vista legal. Aqui em Lucas é Maria. Aí você olha para mim e diz, mas pastor, não tem o nome de nenhuma mulher na genealogia em Lucas. Por que é que você está dizendo que é de Maria? É porque Maria aqui, na genealogia de Lucas, como Lucas está utilizando o grego, e ele está utilizando todo o aparato literário do seu tempo, ele não incorreu nas observações de Mateus, negou nomes femininos. Quando era para falar em Maria, ele colocou José, logo no início da genealogia. Sabe por quê, irmãos? Genealogia judaica com nome feminino não é a regra, é a exceção. Então, a genealogia que está lá em Mateus, quando tem lá 4 mulheres que são citadas, ali não é a regra da genealogia, ali é a exceção. E aqui eu gostaria de trazer um macete para você que gosta de estudar a Bíblia. Quando você for estudar a Bíblia, preste atenção a 2 coisas. Em primeiro lugar, uma coisa que está, que não deveria estar, chama atenção. Em segundo lugar, uma coisa que não está e deveria estar, também chama a atenção. Naquela primeira genealogia, que é a de Mateus, lá nós temos 4 mulheres, não deveriam estar ali, mas foi citada, porque há importância de citá-las, é interessante, ali tem alguma mensagem da pessoa para nós, através da genealogia. Aqui, em tese, Maria deveria ter sido citada, mas não foi, mas a omissão não se deu em virtude, digamos assim, de alguma prerrogativa que abone o ser de Maria, mas se deu por formalidades documentais. O registro de Lucas, ele está atendendo a estas formalidades. Amém? Perceba aonde é que termina a genealogia de Lucas. Veja aí no final da genealogia de Lucas, no finalzinho, no versículo 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. O que ele está querendo mostrar aqui é que Jesus, ele é humano, é Deus encarnado. A ênfase está na humanidade de Cristo. Amém? Aí de Adão, Deus, né? O que gera toda essa questão. Você está com a Bíblia aberta? Amém? Irmãos, capítulo 4, dos versículos 1 a 13, aí a gente vê a tentação de Jesus. Esse texto também existe em Mateus. Existe apenas uma pequena diferença na ordem das tentações. Mas aqui no capítulo 4, no versículo 13, termina a primeira sessão do livro. Jesus, ele nasceu, Jesus viveu todas as experiências que precisava viver, é um homem preparado, é um homem testado, ele foi testado no deserto, o Espírito Santo o levou para ser testado por Satanás, ele venceu as tentações e agora ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério como Messias. E logo de cara, no seu primeiro sermão, ele é rejeitado. Aonde? Em Nazaré. O primeiro sermão dele, o texto mostra que aqueles que são de Nazaré já colocam-se sobre ele. Versículo 29, levantaram-se, expulsaram da cidade, levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se.
A rejeição a Jesus, de uma certa forma, já começa aqui no Evangelho de Lucas, de uma forma bem antecipada. Irmãos, do capítulo 4 até o capítulo 9, a gente vê Jesus no seu ministério, expulsão de demônios, cura de doenças, acalmando o mar revolto, purificando leprosos, curando paralíticos, perdoando os pecados, chamando os discípulos e chamando pecadores ao arrependimento, estabelecendo a sua autoridade sobre o sábado, ensinando a verdade de Deus, ressuscitando mortos, assegurando a autenticidade do ministério de João Batista, enviando seus discípulos para proclamar o Evangelho, realizando milagres, dando a previsão de que haveria de ser rejeitado pelos líderes religiosos, mas já prometendo que haveria de vir uma segunda vez em glória. O ministério de Jesus, irmãos, foi tríplice. Ele estava provando a todos que ele era o Messias, por suas palavras, pelos seus ensinos, pelas suas obras, pelos seus milagres, cumprindo, suprindo necessidades físicas, espirituais do povo, sobretudo daqueles mais desvalidos, e cumprindo o plano de redenção do Evangelho de Deus. Você está com sua Bíblia aberta? Diga amém. Capítulo 5, convite, restaurações e ilustrações. Jesus chama Pedro, Jesus chama Tiago, começa a chamar os discípulos, ele restaura o leproso, restaura um paralítico, e ele ensina através de parábolas, ilustrações. O livro de Lucas é o livro das parábolas. E aqui, irmãos, capítulo 6, Jesus se declara Senhor do sábado, ele cura um homem, e ele chama os apóstolos. Se você está com sua Bíblia aberta, essa informação só tem no livro de Lucas, viu? Essa informação só tem no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 15. O texto diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Está vendo aí? Passou a noite inteira orando para tomar uma importante decisão. Aí veja qual foi a decisão que ele tomou, a partir do versículo 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aí vem a lista, sempre com Simão encabeçando a lista, em virtude da liderança natural dele. O texto diz: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Olhe para mim um momento. Uma decisão importantíssima. Escolher 12 discípulos. Irmãos, às vezes a gente quer tomar decisões importantes na vida, não faz uma oração nem de 5 minutos. Essa é que é a verdade. E para tomar uma importantíssima decisão de escolher os discípulos, porque nos outros evangelhos isso não fica muito claro. Quando a gente vê os outros evangelhos, a ideia que a gente tem, por exemplo, do evangelho de Marcos, é que ele vai passando no lugar: ei, tu, vem comigo. E o cara deixa tudo e vai. A ideia é essa. Mas só que quando você começa a estudar os evangelhos de uma forma mais harmonística, observando os detalhes, você vai perceber que quando ele escolhe os apóstolos, dentre os discípulos, quando ele escolhe esses apóstolos, ele passa a noite inteira em oração, clamando, pedindo: Senhor, orienta, quero fazer conforme a tua palavra, quero fazer conforme a tua orientação. Irmãos, nós precisamos aprender de Jesus. Jesus, Filho de Deus, as principais e importantes decisões da sua vida, ele tomou debaixo de muita oração, ele tomou debaixo de muita consagração de vida. Qualquer decisão que a gente venha tomar, irmãos, é importante que a gente leve ao Pai e que a melhor solução ele aponte para nós. Colossenses 3,15: e o Deus de paz seja o juiz no teu coração.
Amém? Aí veja capítulo 7. No capítulo 7 nós temos aqui os encontros. Jesus encontra um oficial, um menino que está a morrer, um profeta, encontra uma prostituta, encontra um fariseu. Capítulo 8, as parábolas. O ensino de Lucas é em cima de parábolas. Aqui nós temos a parábola do semeador e da candeia, pessoas relacionadas a Jesus. Nós temos um importante momento que Jesus acalma a tempestade, mostrando que ele tem poder sobre a natureza. E depois que ele acalma a tempestade, no relato de Lucas, a gente vê ele libertando o endemoniado, ressuscitando uma garota morta e restaurando uma mulher doente. Capítulo 9. No capítulo 9 de Lucas vai acontecer aquilo que aconteceu no capítulo 17 de Mateus, a transfiguração. Só que antes da transfiguração, Jesus mostra que ele é a fonte da autoridade. Jesus mostra que ele é o supridor de alimento, multiplicando os pães. Jesus mostra que ele é o Filho de Deus. Aí vem o momento da transfiguração. Os discípulos, os detalhes e os eventos posteriores à transfiguração. Jesus e um pai desesperado, um menino endemoniado, que já tinha feito de tudo, mas Jesus, vendo a incredulidade deles, responde, capítulo 9, versículo 41, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai, e eles ficaram atônicos com a grandeza de Deus. É Jesus Todo-Poderoso que acalma a tempestade, tem poder sobre a natureza. É o Jesus Todo-Poderoso que tem poder sobre os demônios, espíritos malignos, e esses demônios vão embora. É chegado o reino de Deus, ele é o Messias. Vá para o capítulo 10. Irmãos, capítulo 10, e esse evento aqui só tem no livro de Lucas, viu? Só tem em Lucas. Não tem em outro ponto, não. E aqui a gente já começa uma coisa, irmãos. A partir do capítulo 9, no versículo 50, a rejeição a Jesus começa a se intensificar. Você está com a sua Bíblia aberta? Você vai ver no capítulo 9, dos versículos 57 a 62, que Jesus está ensinando acerca dos discípulos, e ele falando aos discípulos, ensinando sobre discipulado, ele diz palavras fortíssimas, dando uma resposta à rejeição que ele já estava obtendo. Capítulo 9, a partir do versículo 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus respondeu, venha com a motivação certa, eu sou pobre. Como foi que ele respondeu assim? O texto diz, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem nem onde botar a cabeça. Veja o que é que você está fazendo com sua vida, que eu sou pobre, eu não vou lhe enricar não. Veja o que é que você está fazendo com sua vida. Triste daquele que vem tentar seguir ao Senhor Jesus só para ser abençoado. Está querendo as bênçãos do Senhor, mas não está querendo adorar o Senhor da bênção. É aqui Jesus disse, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, o filho do homem não tem nem onde botar a cabeça. A outra lhe disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aí entra o capítulo 10. Capítulo 10 só tem, daí para frente, esses relatos só existem em Lucas. Capítulo 10, Jesus envia 72 discípulos
para pregar, para falar das boas novas em outras cidades, outras localidades. Irmãos, esse texto é fantástico. Quando chega no final do texto, que ele comissiona esses 72, os 72 voltam para Jesus, dizendo: Jesus, maravilha, que coisa linda, demônios expulsos. Rapaz, olha, foi fantástico. Aí Jesus olha para eles: muito bem, de fato, foi fantástico mesmo. Versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, essa não é a maior alegria. Versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Essa é a verdadeira alegria de cada um de nós. Irmão, capítulo 10 fala ainda sobre a parábola do samaritano. Parábola do samaritano só tem no Evangelho de Lucas. Esse é o macete. Falou em parábola, vá para o Evangelho de Lucas. Falou em parábola, vá para o Evangelho de Lucas. Dependendo da parábola. Falou em parábola do reino, aí você vai para Mateus. Que as parábolas do reino lá estão organizadas melhor. Agora, falou em parábolas, ensinos especiais, ilustrações especiais, conversas informais de Jesus. O Evangelho é o Evangelho de Lucas. Veja capítulo 11, Jesus ensina sobre oração. Mateus capítulo 6, o ensino é bem esmiuçadinho. Olha como é a oração do Pai Nosso em Lucas. Ela é resumida. Capítulo 11, versículo 2. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Tchau, acabou aí. Mas, pastor, é mais resumido que o de Mateus. De fato, aqui ele só vai enfocar a questão da adoração, santificado seja o teu nome, a petição, nosso pão de cada dia, a confissão, perdoa-nos, e a dependência, não nos deixe cair em tentação. Mas ele está ensinando sobre oração. Mas o foco de Lucas não é o ensino sobre. O foco de Lucas é ensinar através das parábolas. Ele ensina, mas de uma forma um pouco mais leve, mais light, apelando para o imagético das parábolas. Esse ensino é o mesmo. Se você quiser esse ensino com mais detalhes, com mais profundidade, aí o Evangelho de Mateus vai complementar com mais poder, né, com mais força. Vamos para frente. Aí você vê Lucas 12, os ensinos, Jesus ensinando sobre hipocrisia, sobre o verdadeiro temor, sobre o cuidado de Deus, sobre o que é renascer em Cristo. Jesus vai falar sobre a pobreza, que é as riquezas, o engano das riquezas, vai falar sobre as preocupações da vida, vai falar sobre vigilância, vai falar sobre a missão de Jesus. E vai agora para o capítulo 13, mais ilustrações, mais ensino, confrontos, lamentações, ilustrações. A primeira duas ilustrações, no versículo 1 a 5, judeus assassinados no templo, judeus esmagados pela torre. A terceira ilustração, dos versículos 6 a 9, que Jesus utiliza a ilustração da vinha. Quarta e quinta ilustração, fermento de mostarda, grão de mostarda e o fermento. E a sexta ilustração, Jesus, a porta. Só que no caso aí, uma porta estreita. Aí aqui nós temos o confronto. Por quê? Porque Jesus está sendo sempre confrontado pelos fariseus. Capítulo 14, nós vemos uma sala de jantar e vemos coisas sobre o discipulado.
O poder de Jesus é visto de forma poderosa. Vemos aqui ensino por parábolas. Parábola dos convidados ambiciosos, parábola do grande banquete. Jesus instrui sobre o discipulado, ainda no capítulo 14. Aí vem o capítulo 15. O capítulo 15 é o núcleo, é o capítulo das coisas perdidas. Em primeiro lugar, a ovelha perdida. Em segundo lugar, a moeda perdida. Em terceiro lugar, um filho perdido. Para dizer a gente que Jesus veio para buscar aquilo que estava perdido. Jesus veio para buscar o perdido. E segue, capítulo 16, mais parábolas. A parábola do administrador astuto, a parábola do rico e Lázaro. Ensino sobre pecado, sobre fé, sobre milagres. As 5 pequenas mensagens: tentar os outros, perdão, fé, dever dos servos, reino de Deus. E a mensagem principal, ele já começa a falar sobre a segunda vinda dele. Capítulo 18, a parábola de novo, parábola da viúva persistente, parábola do fariseu e do publicano, o homem rico. E Jesus prediz, mais uma vez, a sua morte e a sua ressurreição. E ele mostra o seu poder, ele cura um mendigo cego, recuperando aí a sua visão. Capítulo 19, um encontro maravilhoso. Jesus e o publicano Zaqueu. Aqui, irmãos, Zaqueu só tem em Lucas. Bota isso na cabeça. Quando você... É aquela história de Zaqueu. Zaqueu só tem em Lucas. É Zaqueu, Lucas. Não tem em outro lugar. É Zaqueu, Lucas. Mais parábola. Parábola das Germinas. Aí já começa a última semana de Jesus. Aqui... do capítulo 19, do versículo 28 para frente, é a concretização da missão de Jesus. O evangelho começa a se encerrar. No capítulo 19, no versículo 28, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, mas ele entra com seu coração partido, porque depois da sua entrada, ele vai perceber algo fantástico. Ele é rejeitado. E no próprio capítulo 19, no versículo 41, veja o lamento de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. É muito forte. Esse lamento do choro de por Jerusalém, esse é um dos lamentos mais fortes que nós temos em registro nos evangelhos. Agora, irmão, ao final do evangelho, Lucas vai relatando as perspectivas, a essência, a mensagem do evangelho, que é a sua ressurreição, e ele vai encerrando. Capítulo 20, Jesus enfrenta os fariseus, sua autoridade é questionada, ele ensina através da parábola, ele ensina sobre o pagamento de impostos, ele ensina sobre a ressurreição. Capítulo 21, ele ensina sobre o ofertório, tomando como base a oferta da viúva. E capítulo 21, aquilo que em Mateus está nos capítulos 24 e 25, aqui em Lucas está resumido no capítulo 21, que é aquele sermão acerca do final de todas as coisas. Ele fala sobre a destruição do templo, que é justamente o que haveria de acontecer no ano 70, ocorreu isso imediatamente. Capítulo 21, versículos 5 a 7, o texto diz: alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas?
E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Aí Jesus começa a utilizar, porque essa profecia de Jesus foi uma profecia mais imediata. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Mas Jesus fala sobre o final dos tempos, de uma forma mais distante. A partir do versículo 8 até o versículo 27, ele ensina o que em Mateus está no capítulo 24 e 25. O ensino de Lucas é mais enxuto, é mais condensado. Capítulo 22, Satanás convence Judas, os discípulos e Jesus celebram a ceia do Senhor, celebram a Páscoa, e ele vai orar no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, oração agoniada. Capítulo 23, o capítulo da crucificação. Aí você vai ver que alguém vai carregar a cruz do Senhor Jesus, vai ter um clamor com relação à cruz, criminosos ao lado da cruz, clamores na cruz, as vestes sendo colocadas aos pés da cruz, pessoas mostrando desprezo pela cruz, a cruz vai ser citada, existe uma forte conversa sobre a cruz, e existe uma nuvem negra sobre a cruz. Jesus entrega o seu espírito e morre. A morte de Jesus, capítulo 23, a partir do versículo 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Versículo 48, essa informação só tem aí, eu acho interessantíssima. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Enquanto os demais evangelhos mostram mais a questão do centurião, do soldado, dizendo que ele era o Cristo, esse aqui também mostra que junto com eles havia algumas pessoas que também haviam presenciado a morte de Jesus. E quando Jesus morre, essas pessoas começam a bater no peito. Irmãos, isso para o judeu é indignidade. Ele está simplesmente indignado com o que ele fez. Ele começa a bater. Ele começa a dizer: rapaz, eu não acredito que a gente fez isso. A gente fez isso, a gente fez. Tem pessoas indignadas com o que fizeram juntamente com esse soldado. Jesus é sepultado, os versículos 50 a 55, quem providencia isso é José e Nicodemos. Capítulo 24, o capítulo da ressurreição. Jesus venceu a morte. Irmãos, os textos de Mateus e Marcos, eles têm uma coisa chamada grande comissão, que a gente decorou mais a de Mateus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Eis que estou convosco. Tarará. Mas o livro de Lucas, ele também tem sua grande comissão, que é o final. No capítulo 24, os versículos 46 a 48, o texto diz assim: e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Olha a grande comissão reduzida, versículo 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Sabe por que a gente não enxerga que essa é a grande comissão de Lucas? Porque ela entra em sincronia com o outro livro que Lucas escreveu. E eu gostaria que você abrisse Atos, no capítulo 1, no versículo 8.
O texto diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, os grandes ensinamentos do Evangelho de Lucas para a gente orar encerrando. Em primeiro lugar, é o Evangelho da oração. 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 Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A gente vê Jesus derramando a sua alma em momentos de oração, muitas vezes nesse Evangelho. É o único Evangelho que vai relatar que a escolha dos discípulos foi feita depois de uma intensa e longa noite de oração. Decisões importantes, nós precisamos colocar aos pés do Senhor pela palavra em oração e esperar do Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos ajude. Segunda coisa que eu gostaria de ressaltar, esse Evangelho é o Evangelho em que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, essa é a missão principal da igreja. Buscar e salvar o que se havia perdido. Essa condição, ela não acabou. Essa condição é a essência da nossa missão. Enquanto estivermos vivos, no poder do Espírito Santo de Jesus, somos suas testemunhas, estamos para proclamar as boas novas do Evangelho. E como Jesus fez também, levar a libertação, a cura, as boas novas que traz esperança, liberdade ao homem. Essa boa nova é Jesus encarnado. E por último, irmãos, nós precisamos, esse Evangelho é o Evangelho da mulher. As mulheres têm uma forte preeminência. Esse Evangelho é o Evangelho do pobre, é o Evangelho das classes menos favorecidas. Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, entender que estamos inseridos num contexto social e que nós precisamos ter em nossos objetivos, em nossas orações, em nossas ações, atender às necessidades dos menos favorecidos. Isso é a igreja do Senhor. Se a gente atender às necessidades e pregar o Evangelho, vai ter menos confusão teológica. Se a gente atender às necessidades, fazer o que precisa ser feito, atender e assistir às pessoas naquilo que elas estão precisando, levando a palavra de libertação, de consolo, levando o pão para o faminto, a gente não vai ter tempo para estar se perdendo em picuinha de ideológica política. A gente não vai estar perdendo tempo se digladiando em redes sociais. Ninguém pode colocar nenhum tipo de afirmação hoje em dia, que já tem uma pessoa que entende de um jeito, outra que entende de outro, uma que entendeu assim, outra que entendeu assado. É terrível hoje em dia. Não existe mais diálogo. Agora, meu irmão, esse diálogo é restabelecido, sabe quando? Quando as pessoas entenderem que precisam nascer de novo. É nossa missão, irmãos, buscar, resgatar aquele que estava perdido. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Pai eterno, muito obrigado. O Senhor veio para os desprezados. O Senhor veio para buscar o perdido. E desses desprezados e perdidos, o Senhor alcançou a cada um de nós. E nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite. Não porque fazemos as coisas em teu nome, mas por saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos gratos a ti, ó Pai. Senhor, nos dá força para que nós possamos, Senhor, cumprir a missão. Pai eterno e santo, Deus poderoso, que nós possamos fazer isso, Senhor, debaixo da oração, buscando a tua vontade, sendo conduzido pelo teu Santo Espírito. Pai eterno e santo, eu clamo, Senhor, por essa igreja. Pai eterno e santo, eu clamo, Senhor, para que nós possamos prosseguir executando a tua missão e resgatando os perdidos. Pai eterno e santo, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Senhor, sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.
Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês e tenham uma noite de sono